Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quero aqui nessa videoaula abraçar de antemão todos os meus queridos alunos do sexto ano da escola CS, tá bom? Dizer que estamos aí separados devido a essa pandemia do coronavírus, tá bom? Mas as nossas videoaulas irão continuar, nossas aulas remotas, tá bom? E dizer que logo estaremos juntos, tá bom? Nas nossas aulas presenciais, dando continuidade ao nosso processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos, tá bom? Simbora para mais uma aula de geografia. Então, pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, a gente vai falar aí um pouquinho sobre como a gente pode fazer para se orientar e se localizar no espaço, tá bom? A gente vai falar um pouquinho, pessoal, aí em especial com relação às direções, né? A gente vai conhecer as direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Essas direções elas são importantes para que nós possamos, né, nos localizar no espaço. Vocês imaginam aí um piloto de avião ou um comandante de um navio, né? Que ponto de referência eles podem utilizar para determinar a direção de um voo, de uma embarcação? Então essas direções aí, elas foram definidas como direções globais de referência, né? As chamadas que nós vamos ver aí primeiro, as direções cardeais, né? Que elas são quatro: o norte, o sul, o leste e o oeste, tá bom? Numa posição intermediária, né? Numa posição intermediária, há as chamadas direções colaterais. E essas direções colaterais, pessoal, quando ela fica ali entre o norte e o leste, ela recebe o nome de nordeste. Entre norte e oeste fica o noroeste. Entre o sul e o leste fica o sudeste. E entre o sul e o oeste vai ficar o sudoeste. Vamos ver como é que fica aí, pessoal, essas direções colaterais representadas em uma rosa do vento. Então, nós temos aí, né, as direções cardeais, norte, leste, oeste e sul, melhor dizendo, norte, leste, sul e oeste. E nós temos também, pessoal, as direções colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, tá bom? Além, pessoal, dessas duas aí, das direções cardeais e colaterais, nós temos também as chamadas, né, nas posições intermediárias entre ali as direções cardeais e colaterais, nós temos as chamadas direções subcolaterais, né? Nas posições intermediárias, as direções cardeais e colaterais, existem as direções subcolaterais. Aí elas recebem alguns nomezinhos aí específicos, tá bom? Norte, nordeste. Aqui embaixo seria norte, noroeste, tá bom, pessoal? Vocês me desculpem o erro. Nós temos aí também sul, sudeste, sul, sudoeste, leste, nordeste, leste, sudeste, oeste, noroeste e oeste, sudeste, tá bom? Vamos ver como é que fica aí numa disposição, numa rosa dos ventos, todas essas posições, todas essas direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Vamos lá. Então aqui, né, nós temos essa imagem no nosso livro didático. A gente pode ver nessa rosa do vento como é que fica aí as direções cardeais, colaterais e subcolaterais, tá bom? Pessoal, é importante nós falarmos também aí sobre, além dessas direções, pessoal, quando a gente já conhece elas aí, a gente pode se orientar através, né, de alguns pontos de referência. O primeiro deles, pessoal, é pelo Sol, né? Sem um instrumento apropriado, não é muito fácil a gente encontrar as posições, né? As direções cardeais. No entanto, pessoal, para a gente definir essas posições, basta a gente verificar, né, o movimento do Sol. Isso porque as posições que o Sol ocupa no céu ajudaram, né, a definir as posições cardeais. Por quê? Porque o Sol, pessoal, ele sempre vai
ele sempre surge na direção leste, também conhecida como nascente ou oriente, e a direção em que ele se põe, né? A direção que ele se põe ao fim de cada dia é o oeste, né? Denominada também de poente e ou ocidente. E a gente sabendo a direção em que o Sol aparece, é possível que a gente possa determinar, né, pessoal, as demais direções com o uso da rosa dos ventos, tá bom? Então, a gente sabendo que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, a gente vai lá poder definir, se orientar pelo Sol, tá bom? Outra coisa também, pessoal, que a gente pode se orientar é pela constelação do Cruzeiro do Sul, né? Aquela constelação ali no céu que tem a forma de uma cruz. Então, a gente pode se orientar, pessoal, por ela, por quê? Porque aquela parte mais prolongada dela, do Cruzeiro do Sul, ela é o quê? Ela tá indicando a direção sul. Paralelo a essa direção, né, a sul, nós temos o norte e os braços, né, da cruz. A gente vai ter, consequentemente, as direções leste, né, e oeste, tá bom? Então, a gente viu aí que pode se localizar pelo Sol, pode se orientar pela constelação do Cruzeiro do Sul. E também, pessoal, né, o mais antigo e mais eficiente instrumento de localização inventado pelo ser humano, que é a bússola, né? Aquele instrumentozinho parecido com relógio, e suas partes, né, ela tem aí algumas partes bem interessantes que ela nos ajuda, melhor dizendo, a nos orientar no espaço, tá bom? Falando ainda, pessoal, de orientação no espaço, nós vamos falar um pouquinho aí sobre as coordenadas geográficas, né? As coordenadas geográficas, pessoal, elas são o quê? Ela é um conjunto de linhas imaginárias que formam um sistema parecido com a malha, né? Como a gente pode ver aí, são essas linhas fininhas em azul claro, cortando aqui o globo, né? O planisfério, onde nós temos aí à disposição os continentes, tá bom? Então, nós temos também aí a questão das coordenadas geográficas, né? Para a gente se orientar no espaço, a gente pode utilizar também essa questão aí das coordenadas geográficas. Um outro ponto bem interessante, pessoal, quando se fala em localização, né, e orientação no espaço geográfico, a gente fala aí também nos paralelos e longitudes, tá bom? Os paralelos, né, pessoal, eles são linhas horizontais traçadas sobre a esfera terrestre, né? A linha do Equador, pessoal, né, ela é esse paralelo aí que divide a Terra em duas esferas, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul. O Brasil, inclusive, como nós podemos ver aí na imagem, né, ele está localizado, o seu território, quase todo aí no hemisfério sul, só uma pequena parte no hemisfério norte, tá bom? E falando, pessoal, falando também aí de questão de latitude, né, paralelos e latitudes, a gente vai ver, pessoal, que a gente chama de latitude a distância entre qualquer lugar da superfície terrestre e a linha do Equador, né? Essa distância entre qualquer superfície terrestre e a linha do Equador a gente chama de latitude, tá bom? Como a gente pode ver aqui na fotografia, nessa imagem, tá bom? Nós vamos falar também, pessoal, quando se fala em localização no espaço, toda essa questão aí, a gente tem os meridianos, né, que são linhas semicirculares, verticais, traçadas de um polo a outro, né, do polo norte ao polo sul, tá bom? Passando também, pessoal, nós temos as longitudes, né? As longitudes que são, aí a gente pode entendê-las como sendo o quê, né? A distância angular entre um lugar qualquer na superfície terrestre e o meridiano de Greenwich, né? Isso é que é chamado de longitude. Aí nós temos à disposição, né? Latitude horizontalmente e longitude verticalmente falando, tá bom? Então essas aí, pessoal, são as formas, né, da gente se localizar no espaço. A gente viu que nós temos as direções
cardeais, né? Colaterais e subcolaterais. Nós vimos que nós podemos se orientar pelo espaço, podemos se orientar, né, através do Sol, através da constelação do Cruzeiro do Sul, e também temos os equipamentos, né, os instrumentos, como a bússola. E quando a gente fala de se localizar no espaço, a gente tem aí diversos coisinhas que a gente tem que se lembrar, tipo as coordenadas geográficas, né, os paralelos, latitudes, meridianos, conforme a gente viu nesta videoaula, tá bom? Então, até a próxima aula e fiquem todos com Deus.